Olá, graça e paz. Quero aqui estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para estar aí compartilhando com outras pessoas essa live, que essa live de hoje vai mudar a sua vida de uma forma extraordinária. É que nesse momento eu estarei revelando algo profundo para você. Estarei trazendo umas informações muito importantes que vai mudar o seu ministério, mudar a sua forma de pensar. Tudo isso vai trazer um grande abastecimento na sua vida mental, psicológica e espiritual. Então, antes de nós entrarmos no profundo desse assunto, eu quero pedir a você que compartilhe com outras pessoas esse vídeo, essas informações que você estará obtendo neste momento, que eu tenho certeza que você estará agregando valor para a vida de muitas outras pessoas. Compartilhe aí no seu grupo aí do Facebook, aí no WhatsApp, compartilhe aí nas suas redes sociais e chame mais pessoas, porque se você compartilhar para 2 ou mais pessoas, assim você está alimentando a vida de outras pessoas com conteúdo que será bastante rico nesse momento. Então, para você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o fundador do canal aí Reino de Paz, para que você puder nos seguir lá no nosso canal Reino de Paz e também nos visitar no nosso site valdeirgomes.com. Você pode entrar lá, você vai ver os nossos materiais e vídeos que nós estaremos postando e alguns artigos que irão ser de bênçãos, de grande enriquecimento para a sua vida. Nesse momento, nós estaremos falando sobre ativar o seu propósito. Nesse momento, você vai sair desse vídeo, dessa live, entendendo o que você vai ter que fazer na Terra e para que foi que você nasceu e como que você vai impactar essa nação. Então, nesse momento, eu estarei revelando a caixa preta. Estarei trazendo conteúdo bastante volumoso que vai enriquecer a sua vida. Então, pegue papel, caneta e faça as suas anotações e nos acompanhe aí, que isso é muito importante para a sua vida. Antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que também deixe os seus comentários, para que nós possamos estar trazendo outros vídeos com um tema que você pode estar colocando aí, que nós possamos estar abordando. Então, abra a sua Bíblia comigo no capítulo, deixa eu ver aqui, em Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 19. Capítulo 19, para nós estarmos lendo aí. Para nós estarmos lendo. Então, diz assim, capítulo 19 de Provérbios, versículo 21. Capítulo 19, versículo 21. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalece. Em outras versões fala que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Então, neste momento, nós estaremos abordando sobre propósito. Como que você vai ativar o seu propósito? Porque muitas pessoas hoje são pessoas religiosas, falam muito sobre religiões, e nós observamos que os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos. Então a Bíblia não fala sobre religião, ela fala sobre propósito. Porque quando o homem e a mulher de Deus, ela encontra o seu propósito na terra, ela começa a impactar outras vidas e ela impacta nações através desse propósito para qual ela nasceu para exercer.
Então, os planos de Deus para a vida do homem são imensos. E cada um, Deus colocou um propósito para que seja cumprido. Então, você não nasceu por acaso, você não nasceu de obra por acaso, você não nasceu aí de uma gravidez indesejada de forma alguma. Você nasceu porque existe um propósito para ser cumprido. Então, quando você descobrir esse propósito e ativar ele na sua vida, você vai começar a ter uma transformação tão grande na sua vida e você vai começar a impactar a vida de outras pessoas através deste propósito que Deus colocou para a sua vida. Nem todos nasceram para ser pastor, nem todos nasceram para ser evangelista, nem todos nasceram para ser pregadores, nem todos nasceram para exercer determinadas funções. Cada um, ele tem um propósito. Ele nasceu com uma afinidade para que ele possa realizar na terra. Então, isso é muito importante que você compreenda, para que você possa entender, porque muitas pessoas hoje, elas sofrem porque elas ainda não encontraram o seu propósito e estão vivendo a vida de outras pessoas e estão se arrastando. Elas estão vivendo subjugada e sujeita ao propósito de outras pessoas, em vez dela cumprir o seu próprio propósito. Então, isso é muito importante que você compreenda. Então, qual é o primeiro passo para que você venha descobrir o seu propósito? Então, anote aí. O primeiro passo para que você venha descobrir o seu propósito, o primeiro passo é conhecimento. Observe bem, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não é o conhecimento que vai te libertar. Isso é muito importante. Anote bem essa frase. Não é o conhecimento que vai te libertar. Não é o conhecimento que vai definir o seu propósito. Observe bem, mas o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que vai ativar esse propósito na sua vida. Então, é o conhecimento da verdade que vai fazer a diferença na sua vida. Não é qualquer conhecimento. Não é o conhecer em si, mas conhecer a verdade. Então, muitas pessoas, quando pegam o texto bíblico, lá em João 8,32, que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a Bíblia é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, não é o conhecimento em si que vai te libertar. Porque tem muitas pessoas que são cheias de conhecimento, mas elas não vivem os seus propósitos. Muitas pessoas estão na faculdade, entram e saem, terminam o seu curso superior, fundamental ou médio, mas estão desempregados, estão buscando um meio de viver, porque esse conhecimento em si, ele não vai trazer muito resultado para a sua vida, mas o resultado da verdade é que vai trazer um resultado imenso para a sua vida. Mas o que é o conhecimento? O conhecimento são o quê? São as informações. O conhecimento é as informações. Então, todas essas informações, e principalmente no mundo de hoje que nós vivemos, no mundo de tecnologia avançada, na geração aí da tecnologia, das redes sociais, onde as pessoas estão cheias de conhecimento. Elas estão cheias de conhecimento, conhecimento para todos os lados, mas elas não sabem digerir esse conhecimento. Então, muitos estão sendo destruídos porque é muita informação e elas não conseguem. É por isso que as pessoas hoje estão entrando em depressão, falta de inteligência emocional, estão vivendo uma vida aí de qualquer jeito e buscando resultado não acontece, porque elas estão cheias de conhecimento, estão cheias de informações. E muitas vezes essas informações, ela apenas engorda
e deixa o cérebro obeso, mas sem avançar, mas sem ir para frente. Então, o primeiro passo, mas isso é importante, que você obtenha o conhecimento, que você obtenha as informações. É um dos primeiros passos para que você ative o seu propósito. Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que buscar, você vai ter que estudar, você vai ter que se investir em você. É o fator principal, você tem que investir na sua vida. Porque ninguém vai investir em você, a não ser você mesmo, investir na sua vida, investir no seu conhecimento, investir na sua carreira, investir no seu ministério. Então não espera pelo seu pai, pelo seu pastor, pelos seus amigos, investir em você. Você tem que investir na sua vida, se você quiser ter uma vida transformada. Então, esse primeiro passo é a busca das informações. Mas não são qualquer informações, tem que ser informações organizadas. Essas informações, ela tem que ser informações organizadas. Ela tem que ser de acordo com o seu propósito. Ela tem que ser de acordo com aquilo que foi ativado na sua vida para que você possa realizar. Então, você vai potencializar isso cada vez mais. Então, de mão das informações, aí você vai ter que ter o quê? O entendimento. O entendimento. Mas o que é o entendimento? O entendimento é aquilo que vai fazer você digerir todas as informações que elas estão vindo como uma avalanche para a sua vida. Através das mídias sociais, você está vendo as informações. Então, isso é muito importante. Você que gasta o seu tempo no jornal, em novela, aí no WhatsApp, no Facebook, e aí por diante, e não está investindo no seu conhecimento, potencializar a sua memória e o seu intelecto. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o entendimento é a compreensão das informações que você armazena no seu cérebro. Então, o entendimento é a compreensão das informações que você armazena no seu cérebro. Por que as pessoas elas sofrem de depressão, tristeza, angústia, assim por diante? Porque elas têm muitas informações na sua memória, mas elas não sabem digerir, elas não sabem selecionar essas informações na sua cabeça. E aí, por isso que muitas pessoas, elas entram em estado de tristeza e de desespero na vida. Então, isso é muito importante, ter a compreensão dessas informações, que é chamada de entendimento. Então, você pegou essas informações, organizou essas informações e você compreendeu essas informações. E de posse dessa compreensão, de posse dessas informações, então aí vem a sabedoria, para que você se torne uma pessoa sábia dentro do seu propósito, para que você possa realizar o seu propósito, para que seu propósito possa ser ativado. Porque é bem claro, o provérbio diz bem claro, o versículo 21 que eu li, muitos são os planos do homem, muitos são os planos no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecem. Então, muitas pessoas hoje elas estão cheias de informações, elas vão as informações que ela tem é que é a balada, aí é se divertir, muitos estão jogados pelas ruas, pelas calçadas, estão aí se divertindo, elas pegam o seu salário suado e elas estão aí gastando ele em bebida, em tabagismo, em narcótico. E essas são as informações que traz prazer para o seu corpo, para o seu cérebro. Mas muitos estão vivendo aí, passando necessidade, deixando seus filhos passar fome, e não cresce, nem no seu trabalho, elas não crescem. Então isso é muito importante, porque as informações incorretas,
que elas armazenam no seu cérebro. Não, eu mereço. Acabei meu trabalho, recebi meu salário, eu mereço ir para a balada, eu mereço fazer isso, e assim por diante. É assim que as pessoas estão obtendo essas informações de hoje. É assim que elas estão querendo crescer e não sair do lugar. É só saindo de um emprego para o outro e não tem resultado nenhum na vida. Então isso é muito importante. E quando sai do emprego para arrumar outro trabalho, dá mais trabalho ainda. Isso é estatística no país que muitas pessoas até desistiram de procurar emprego, porque vaga de emprego está sobrando. Mas as pessoas não estão qualificadas para elas. Então isso é muito importante, porque não desenvolveram, não se organizaram, não ativaram o seu propósito. Então isso tanto faz na área profissional, como na área, né, aí da política, tanto faz, ou na área religiosa que você segue. Você vê as pessoas avançando e você fica para trás o tempo todo. Chega determinada pessoa numa empresa ou na igreja, seja lá onde ele chegue, e em pouco tempo ele se está em destaque. E aquele que está 30, 20 anos continua no mesmo lugar e não vai para frente. Mas por que isso está acontecendo? Porque é falta de investimento no conhecimento. Não é esse conhecimento secular, mas é aquele conhecimento que vai fazer você avançar, fazer você vencer na vida. Então você vai pegar esses conhecimentos, você vai organizar esse conhecimento e você vai entender para que você possa mesclar esse conhecimento e aplicar na sua vida. Porque o que é a sabedoria? A sabedoria, o terceiro ponto, é aplicação do conhecimento com entendimento. Essa é a verdadeira sabedoria. É quando você pega todo esse conhecimento organizado, você entende ele e você aplica. Então, quando você aplica esse conhecimento, aí sim você se torna uma pessoa sábia. E você vai começar a ver as coisas como vão mudar na sua vida. E você vai começar a impactar outras vidas através da sua vida. Porque você vai ser um modelo na sua casa. Você vai ser um modelo na sua família. Você vai ser um modelo na sua igreja. Você vai ser um modelo para aqueles que estão ao seu redor, na sua vizinhança e até mesmo na sua cidade ou no seu país. Porque você ativou esse propósito na sua vida. Você não vive uma vida dissolutamente. Então isso é muito importante que você compreenda tudo isso. Então, quando nós partimos deste ponto, para que nós possamos compreender verdadeiramente, é muito importante. É muito importante como que você vai ativar o seu propósito. Porque quando você tem todas essas informações, aí sim você vai passar pela prova de fogo. Mas como que é essa prova de fogo? É aonde o seu caráter vai ser desenvolvido. É aonde o seu caráter vai ser testado, vai ser forjado. Então, quando você está sendo testado, aí sim, o seu conhecimento, tudo aquilo que você absorveu, ele vai ter que fluir. E ele vai fluir na hora do teste, é na hora da prova, é na hora do caráter. Se de fato as pessoas, ela pode te procurar para resolver determinada situação. Será que no seu trabalho ou na sua igreja as pessoas te procuram para tirar algumas dúvidas? As pessoas elas te chamam no canto para te perguntar sobre qualquer assunto que elas precisam. Você é um ponto de referência para essas pessoas. Será se elas veem em você essa capacidade de ajudá-las a resolver uma determinada situação que elas têm? Então, isso é muito importante. Ou você está o tempo todo pedindo ajuda para as outras pessoas. Ou você anda alimentado o tempo todo pelas outras pessoas. Então, isso é muito importante
que você compreenda isso na sua vida e viva o seu propósito intensamente. Porque foi para isso que Deus te fez. Foi para isso que você veio à Terra. Para que você possa estar ativando a vida de outras pessoas. Então, isso é muito importante. Quando o seu caráter está sendo desenvolvido. E ele vai sendo desenvolvido e é nessa prova, é na hora dessa provação que você está sendo testado e que você, de fato, vai se tornar um sábio, para que você possa sobressair diante de qualquer situação. No momento de fraqueza, no momento, até isso é tão importante, que quando nós falamos de conhecimento, como que ele é afetado? Se de fato você pegou essas informações, absorveu elas, mas existe algumas formas de que você vai ser tentado no seu caráter. E quais são essas formas? A primeira forma é no apetite. É o apetite através da comida. Então você vai sendo testado. Será que essas informações que você tem, ela é o suficiente para manter o seu corpo saudável? Será se você tem um corpo saudável, através das informações que você tem obtido, você tem a capacidade de ensinar as outras pessoas como manter o seu corpo saudável? Como manter a sua aparência física intacta? Não importa se você é uma mulher ou se você é um homem, mas o que é importante, se de fato você descobrir o seu propósito, o primeiro impacto que você vai ser tentado é no seu apetite. E no seu apetite está falando de quê? Está falando de comida, está falando de bebida. Então isso é muito sério quando nós falamos de tudo isso, porque as pessoas dizem que têm conhecimento, dizem que têm informações, mas o seu corpo, eles não estão alinhados com essas informações. Então isso é muito importante que você compreenda. O primeiro ponto que o seu caráter vai ser testado através desse propósito é através do seu apetite. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, como que você se comporta. Então isso é muito importante e isso é através do apetite. É a primeira prova de fogo que você vai passar para demonstrar um caráter de propósito na sua vida. Então se você conseguir passar por esse primeiro processo, então aí vem o segundo passo, a fama. A fama. Porque se você não aprender a lidar com a fama, muitas pessoas estão aí pisando nas outras pessoas porque elas adquiriram um pouco de conhecimento, e elas foram um pouquinho além e elas começam a pisar nos outros. Quando recebem um pouco de autoridade, elas já começam a desfazer das outras pessoas. Então isso é muito importante que você compreenda. Então, tem que aprender a lidar com a fama. Então, o seu caráter, o seu propósito, o seu caráter ele vai ser testado nessas áreas. Primeira área, na área do apetite. Aquilo que você bebe, como que você se alimenta, qual é o seu comportamento. Então, isso é muito importante. Porque como que você vai dizer que é uma pessoa sábia, tem entendimento, mas não tem uma vida saudável? Então, isso é muito importante que você compreenda. O seu corpo, ele tem que reagir conforme você fala. Então, isso é muito importante. É a área do apetite. E o segundo ponto é a área da fama. Quando você detém todo esse conhecimento, você tem um entendimento, faz as aplicações, você tem que lidar com a fama. Porque automaticamente a fama, ela começa a acontecer. Será se você está apto a lidar com ela? Então, isso é muito importante.
Porque Jesus, ele sempre ensinou sobre a fama. Ele sempre ensinou sobre a fama. Então, quando Jesus estava em um lugar, ele era muito importante. Ele não queria se aparecer para as outras pessoas. Ele não andava se mostrando. Jesus nunca gostou de estar no meio de multidão. Eram as multidões que o acompanhavam. Porque existem muitas pessoas que estão no meio da multidão, mas estão só o tempo todo. Então, isso é muito importante que você compreenda quando você passar por esse processo. Eu estou te preparando nesse momento, através desse vídeo, para fortalecer a sua mente, para que você esteja preparado para o momento da fama, porque isso vai acontecer e é inevitável. Porque você detém o conhecimento, você tem entendimento e você faz as aplicações e você vai ser admirado pelas outras pessoas. Mas você tem que aprender a lidar com essa situação. Tem que aprender a lidar com a fama. Então isso é muito importante. É um quarto ponto que é muito importante, é os atalhos. Porque tem muitas pessoas que elas buscam atalho. Não tem como buscar atalho para você crescer na vida. Tem que ralar, tem que se esforçar, tem que buscar, porque só assim você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas pessoas elas estão orando, esperando a Deus encher a cabeça dela de conhecimento, de sabedoria, sem elas se esforçarem. Então isso é muito importante, a necessidade de um esforço, de sacrifício, para que você possa avançar na vida e o seu propósito venha a ser alcançado. E o quarto ponto, poder. O poder, ele vai vir inevitavelmente quando você segue todos esses passos. Você seguindo todos esses passos, você vai adquirir poder. Poder através da autoridade, através do conhecimento, através da sabedoria de Deus na sua vida, você vai adquirir poder. Poder que vai transformar a vida de outras pessoas. Esse poder vai transformar a sua vida e, inevitavelmente, vai transformar a vida de outras pessoas. Então, isso é muito importante que você compreenda e que você se atente para que quando essas situações chegar sobre a sua vida. Então, isso é muito importante. Então, quando nós observamos tudo isso, porque muitas pessoas, elas ainda não sabem discernir. Elas não sabem discernir sabedoria. Elas não sabem discernir inteligência. Elas não sabem discernir conhecimento. Elas não sabem discernir leis, preceitos, estatuto, ordenança. E principalmente, quando nós vemos nos dias de hoje, graças a Deus, Deus tem levantado muitos homens de Deus, principalmente pastores, homens e mulheres de Deus, que não entendem sobre preceito, não entendem sobre lei, não entendem sobre regra, mistura todas as coisas e por isso as pessoas vivem de uma forma alienada. Eles não crescem e nem deixam os outros crescer. Então isso é muito importante e é por isso que vive essa briga, essa puxação de tapete, essa puxação de saco de uns dos outros. E é por isso que isso está acontecendo. Onde as pessoas são ensinadas a viver de elogio, a viver de bajulação. Então isso é muito importante que você compreenda. Você tem que viver a sua vida, viver o seu propósito que Deus tem para a sua vida. Não andar bajulando as outras pessoas. Não andar sendo escravo das outras pessoas o tempo todo. Você tem uma vida e você tem que cuidar dessa vida sua. Então isso é muito importante. Por quê? Eu quero só aqui trazer um conceito para você. De preceito. Por quê? Os preceitos. O que é preceito? Preceito são os mandamentos. Os mandamentos precedem leis. E dentro dessas leis, tem os estatutos. Então, tem os estatutos. Tem os preceitos e tem os juízos. Então, dos juízos saem as ordenanças.
Então, isso é muito importante que você compreenda. Por quê? Existem muitas leis de Deus que elas ainda continuam na ativa. Elas não foram abolidas. Porque Jesus não aboliu lei. Então, as pessoas precisam ler a Bíblia com mais atenção. Elas precisam ler, porque o próprio Jesus disse, eu não vi abolir lei alguma. Mas existem alguns tipos de leis que eram cerimoniais. Mas existem leis que elas são perpétuas. Elas continuam em vigor. Então, isso é muito importante. Você que é ministro, você que é líder, você tem que compreender isso. Você tem que entender o que é lei, o que é preceito, o que é estatuto, o que são mandamentos, o que são ordenanças. Porque não é tudo a mesma coisa. Porque fosse a mesma coisa, não tinha esses nomes separados. Então, a maioria ainda não sabe compreender essas coisas de hoje, e por isso que eles fogem de ensinar isso para outras pessoas. Em outro momento eu quero fazer um vídeo só falando sobre leis e preceitos, para que você entenda que existe a lei natural. Essa lei natural, ela é lei natural. Essa lei natural, ela rege a vida do homem sem Bíblia, com Bíblia, sem os mandamentos, sem nada. Essas leis, ela já é automaticamente na vida do ser humano. Vou dar um exemplo para você. Uma criança de 3 anos, ela já sabe o que é, ela já sabe que se ela for pisar em um buraco, ela sabe que ele vai fazer mal para ela. E ela não vai entrar. E ela pode ter apenas 3 anos. E ela não vai entrar. Você pode fazer o teste, porque existe uma lei natural nela que diz que ela não pode fazer aquilo. Uma criança de 3 anos, ela consegue identificar uma mentira. E ela vai dizer, olha, isso não pode, isso é mentira, isso não pode, é pecado. Uma criança de 3 anos, porque isso já vem natural nela. Então, existem leis que elas são naturais. Existem leis que elas são leis espirituais. E existem leis que nós temos que aprender a lidar com elas para poder obter aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, é preciso compreender tudo isso. Então, louvo a Deus pela sua vida, você que está me acompanhando até aqui, e que você compreendeu a respeito disso. Então, eu espero ter te ajudado com essas informações, que Deus e Cristo possam estar abençoando ricamente a sua vida, e que você continue nessa caminhada, que você continue nessa jornada de ativar o seu propósito. Então, visite o nosso site, entre lá nas nossas redes sociais e nos acompanhe. E um forte abraço e até o próximo vídeo.